É comum pensar-se que as mulheres se gabam com muito mais frequência do que os homens, talvez contando às amigas sobre um companheiro generoso, filhos brilhantes ou uma vida bem-sucedida. No entanto, Alice descobriu, pela sua própria experiência, que os representantes do sexo forte também não são avessos a impressionar os outros, por vezes exagerando as suas próprias conquistas várias vezes. O seu marido, Gonçalo, era o exemplo vivo disso. O seu hábito de se gabar já era notório durante o namoro. Na altura, Alice considerou apenas uma peculiaridade do seu caráter, algo com que estava disposta a conviver. Foi só depois do casamento que percebeu que a vanglória de Gonçalo por vezes ultrapassava todos os limites. Gonçalo era capaz de contar aos amigos e conhecidos mentiras tão elaboradas que a sua esposa mal sabia o que fazer. Ora, era o único na empresa a receber um prêmio no valor de 5 vezes o seu salário. Ora, tinha passado 2 semanas de férias num luxuoso hotel nas Maldivas. Ora, tinha herdado uma mansão na beira-mar, algures no Algarve. Alice, ao ouvir as suas invenções, ria-se silenciosamente. Ela sabia bem que as Maldivas, de que ele falava, ficavam a apenas 40 quilômetros da sua casa, numa pequena casa de campo, na propriedade da sogra, perto de Setúbal. Foi lá, num terreno de cerca de 600 metros quadrados, com uma moradia térrea e as comodidades básicas, que eles passaram as suas férias de verão. A esposa, geralmente, não o corrigia quando ele começava a sua gabar-se para a família ou amigos. Só o fazia discretamente se ele perdesse o norte e começasse a dizer disparates completos. Nesses momentos, Alice fazia-lhe sinais subtis para que ele parasse. No geral, pensava, ele já estava a divertir-se. O que poderia ela fazer? O casamento de Alice e Gonçalo tinha ocorrido 4 anos antes. Ambos já tinham estado casados e divorciados. Como se costuma dizer, a vida começa depois dos 40, e Alice e Gonçalo, ambos na casa dos 40, tinham um relacionamento invejável para muitos casais mais jovens. O romance deles foi rápido. Apenas 6 meses após se conhecerem, Gonçalo pediu Alice em casamento de forma cerimoniosa. 2 meses depois, selaram esta união. O primeiro ano da vida conjugal parecia uma lua de mel constante. Ali e Gonçalo passavam muito tempo juntos. Davam-se tão bem que quase nunca discutiam, exceto por pequenos nadas. No entanto, o primeiro grande teste não demorou a chegar. Alice perdeu o emprego quando a empresa onde trabalhava, uma firma de tecnologia em Lisboa, declarou falência. Ao saber que a esposa estava desempregada, Gonçalo ficou visivelmente incomodado. Olha lá, Alice, viver só com o meu salário não é fácil. E agora? Duvido que consiga aguentar as contas sozinho por muito tempo, disse ele num tom de desagrado. Eu vou encontrar trabalho, com certeza, garantiu ela fervorosamente. Em Lisboa, há sempre imensas vagas, e tecnólogos são precisos em todo o lado. Ah, claro, vai nessa, retrucou ele. A realidade é que, quando os empregadores veem um candidato com mais de 45 anos, fazem tudo o que é possível e impossível para recusar. Tu estás quase a fazer 45 ali, e as tuas hipóteses de um bom lugar estão a diminuir rapidamente. Alice achou que Gonçalo estava a ser demasiado dramático. Talvez não seja no primeiro dia de procura, mas as minhas chances são altas, insistiu ela. O marido encolheu os ombros. Em pouco tempo, Alice percebeu que havia alguma verdade nas palavras de Gonçalo. Os empregadores que a atraíam não indicavam diretamente que não consideravam candidatos com mais de 45 anos, mas após as entrevistas, não ligavam de volta. Ela recomeçava a sua maratona. Corria de manhã à noite para feiras de emprego e entrevistas, pesquisava sites e enviava currículos para novas empresas. É claro que havia empregadores dispostos a contratá-la de imediato, mas as exigências de trabalho eram altíssimas
e os salários tão baixos que ela simplesmente não podia aceitar. Como Alice passava os dias a procurar trabalho, já não conseguia cuidar da casa como antes. Se antes aspirava os tapetes e lavava o chão pelo menos 3 vezes por semana, agora limitava-se a uma limpeza rápida ao fim de semana. Também não conseguia preparar refeições frescas e variadas para Gonçalo todos os dias. Qual é a justificação para esta desordem no apartamento? Aumentava ele o tom de voz. Vê lá, há cotão nos cantos, a nossa casa transformou-se num pardieiro. Eu estou a dar no duro no trabalho, e a minha esposa, o que faz? Alice, estás a dormir o dia todo. Estavas tão cansada do trabalho que agora não consegues descansar. Ora, acorda. Gonçalo, tu sabes que estou o dia todo a correr à procura de emprego, justificou-se Alice. Acabei de chegar de mais uma entrevista, e sabes que mais? Desta vez, tenho a certeza de que a sorte vai sorrir-me. Vais ver. Diz isso todas as vezes, ele respondeu. Desta vez vai ser diferente, garanto-te, disse a esposa num tom conciliatório. Vou arrumar a casa num instante e fazer o jantar. O que é para jantar? Outra vez raviolis de compra? Resmungou Gonçalo. Posso fazer bifes grelhados, não há problema. Estás a gozar comigo? Rugiu Gonçalo. Também são de compra. Eu quero comida caseira a sério, não pré-cozinhados feitos sabe-se lá quando. É só química. Alice encolheu os ombros. É melhor parares de andar pela cidade. Abandonaste as tarefas domésticas e não tens resultados. Dedica-te à casa. Deves fazer as tuas obrigações como deve ser, já que não vais encontrar um emprego decente de qualquer maneira. Alice começou a pensar. Talvez o marido tivesse razão. Seria melhor ficar em casa. Pelo menos, a casa estaria impecável. Ela pensou que, ao ceder, estava a proteger o barco da sua família da tempestade que se aproximava. Quão enganada estava. Grandes mudanças ocorreram em Gonçalo. Anteriormente, calmo e controlado, ele transformou-se num verdadeiro tirano doméstico. Ele repreendia a esposa por qualquer motivo, fosse a comida servida à tarde ou uma roupa mal passada. Considerava-se, se não um deus, pelo menos um benfeitor. Ele, o homem inteligente, casou-se com ela, fez-lhe tanto bem, e ela, ingrata, sentou-se no pescoço dele e balançava as perninhas. Gradualmente, as críticas tornaram-se a norma na família. Que nojo! Salgaste demais a sopa, gritava Gonçalo, levando a colher de caldo à boca. É impossível comer isto. E o prato era atirado sem piedade para o caixote do lixo. Provei o caldo, estava bom, dizia a esposa, perplexa. Demorei 3 horas a fazer. Então faz outro, gritava Gonçalo. Quero um almoço decente daqui a meia hora. Quanta comida desperdiças. Pelo menos tenta ser mais econômica. Eu não tenho uma máquina de fazer dinheiro. Temos de ser mais frugais com um orçamento familiar. Alice tentava controlar-se. Suportava estoicamente as críticas de Gonçalo, a maioria das quais, na sua opinião, eram inventadas do nada. Ela ainda esperava que o marido voltasse a ser o Gonçalo de quem se tinha apaixonado e com quem se tinha casado. Mas o seu caráter só piorava. Talvez Alice tivesse ficado feliz em separar-se dele, mas não tinha casa própria, nem poupanças. Acabou por ficar financeiramente dependente do marido. Gonçalo sabia disso e aumentava o número de ataques a cada dia. Se antes as suas críticas se limitavam às suas habilidades culinárias, agora ele a atropelava como um rolo compressor em relação à sua aparência. Examinando a esposa, dos pés à cabeça, Gonçalo começava as suas dicas logo pela manhã. Ali tens andado com um aspecto pior ultimamente. O rosto está cheio de rugas, tens papos debaixo dos olhos. Não podes fazer nada em relação a isso? Há tantos produtos e cremes rejuvenescedores anunciados em todos. E engordaste,
estás um bocado largada, não estás? Talvez devesses comer menos. A este ritmo, em breve não vais conseguir passar pela porta. Eu não te posso alimentar. E ele ria-se de forma desagradável. Vou tentar, Gonçalo. Foi tudo o que Alice conseguiu dizer, sentindo-se magoada até as lágrimas. Vais tentar? Tens de agir com determinação. Faz uma dieta. Depois, podes fazer uns exercícios. Mostram muitos na televisão, liga o televisor e mexe-te. Eu não tenho tempo para mim. Sou o principal provedor da família. Mas tu, o que fazes o dia todo? Foste tu que me pediste para cuidar da casa. Talvez não saibas, mas gerir uma casa consome muito tempo. Isso são desculpas femininas estúpidas, continuava Gonçalo. A esposa do meu colega Manuel trabalha num banco e é linda, ao contrário de ti, que te desleixaste e arranjas desculpas. Mas a esposa do Sérgio está sempre a ir ao ginásio e à piscina. Eu também gostaria de ir para manter a forma. Com os teus exercícios em casa, já vais longe. Depois, logo veremos se mereces um ginásio. Não é de borla, disse o marido. E não te escondas atrás das tarefas domésticas, elas estão completamente negligenciadas. Tu desleixaste-te e tudo à tua volta também. Alice ouvia as críticas quase sem parar, mas desta vez, algo dentro dela estalou. Decidiu revidar. Para ter um bom aspecto, Gonçalo, são precisos meios, e não poucos. O cuidado pessoal completo custa dinheiro. Queres que eu pareça a esposa do Sérgio? Ou até melhor? Ótimo. Então dá-me dinheiro para isso todos os meses. Ginásio, serviços de esteticista, cabeleireiro, manicure, pedicure. A lista pode continuar para sempre, disse Alice dobrando os dedos. Ah, e esqueci-me de roupa da moda. Faz o favor de me dar tudo isso e eu ficarei tão elegante como antes. Ficaste louca? Exclamou o marido. Devias agradecer-me por te sustentar há meses, enquanto tu andas a empanturrar-te de doces em frente à televisão. E gasto uma fortuna em combustível para te levar ao supermercado e ao mercado para as compras. Mas nós compramos comida em primeiro lugar para ti, tentou acalmar Alice. Porque sou eu que a pago, cortou Gonçalo. Se não gostas de comer a minha comida, compra a tua. Oh, esqueci-me, estás desempregada. Enfim, conhece o teu lugar, Alice. Alice percebeu a sua dependência financeira do marido. A sua cabeça fervilhava constantemente com a ideia de como encontrar, se não um emprego, a tempo inteiro, pelo menos um trabalho a part-time. O trabalho a tempo parcial seria a sua salvação. Assim, ela poderia cuidar da casa e ganhar algum dinheiro para se tornar menos dependente do seu oposto. Um dia, enquanto Alice passava a roupa, um programa de televisão prendeu a sua atenção. Alice até pousou o ferro de engomar e aumentou o volume. O programa mostrava uma jovem que tinha decidido começar o seu próprio negócio do zero. Ela comprava produtos na China e revendia-os numa plataforma de e-commerce portuguesa. A ideia do negócio pareceu interessante a Alice, e ela começou a estudar fóruns, assistir a vídeos na internet e ler comentários de vendedores. No final, Alice decidiu arriscar. Comprou um lote experimental de mercadorias e colocou-o à venda. Tudo esgotou rapidamente. Impulsionada pelo sucesso, Alice reinvestiu imediatamente o dinheiro que ganhou na compra do próximo lote, e o negócio prosperou. É claro que houve pequenos contratempos, mas as dificuldades existem em qualquer negócio, e Alice não desistiu. Cerca de 6 meses depois, Alice estava completamente à vontade no seu negócio e tinha um rendimento estável. Que felicidade ela sentiu quando já não precisava de implorar dinheiro ao marido para comprar mantimentos. Ela foi ao supermercado e não olhou apenas para os produtos em promoção ou com desconto, mas para o que realmente queria comprar. Vegetais e frutas selecionados, um bom pedaço de carne
produtos lácteos frescos. E claro, a comida preparada com ingredientes de qualidade fica muito mais saborosa. Gonçalo até conseguiu exprimir uma espécie de aprovação. Bem feito, esforçaste-te. Parecia que a relação entre os cônjuges deveria melhorar, pois Alice agora trazia dinheiro para a família, tanto quanto Gonçalo. Na verdade, pode-se dizer que ela começou a ganhar mais do que o marido, mas isso não o agradava. Pelo contrário, irritava-o. Não te vás já a rir, dizia ele. O teu trabalho é uma treta. Hoje há dinheiro, amanhã não há. Eu percebo, Gonçalo, explicou a esposa. Mas admite que tive algum sucesso. Tenho do que me orgulhar. Não te esqueças que sem mim não és ninguém, continuava o marido. És, antes de tudo, uma mulher, o que significa que deves pensar na família. Uma mulher sem homem é um lugar vazio. Casei-me contigo, sustentei-te durante tanto tempo, enquanto estavas desempregada, e agora aguento todos os teus disparates. Deviam erguer-me um monumento. Quem te quer a ti, com 45 anos? Temos a mesma idade, já agora, lembrou-lhe Alice. Não me faças rir. Gonçalo bufou com desdém. A vida de uma mulher é curta. Eu ainda vou ter sucesso com as mulheres por muito tempo. Tu, por outro lado, já foste. Ele abriu os braços e riu-se de forma desagradável. Se eu te deixar, vais passar a vida na miséria, num canto miserável. Gonçalo fazia sempre questão de frisar a frase. Tu sem mim não és ninguém. No seu casamento anterior, Alice não teve filhos, tal como Gonçalo. Só que, enquanto o marido nunca quis descendentes e estava feliz com a sua ausência, Alice sentia falta de nunca ter experimentado a alegria da maternidade. Tinha medo de ficar completamente sozinha na velhice, sem ajuda, sem o proverbial copo de água. E se ela se decidisse pelo divórcio e não conseguisse encontrar a felicidade pessoal novamente? Tais pensamentos atormentavam Alice cada vez mais, e ela adiava a tomada de uma decisão séria. Afinal, é melhor ter um marido, mesmo que seja mau, do que estar sozinha. O ponto de viragem começou quando Gonçalo começou a preparar-se para o seu aniversário. Para celebrar os seus 45 anos, convidou muitos convidados, incluindo familiares, amigos e colegas. O local escolhido para ir à celebração foi um restaurante caro no Parque das Nações, em Lisboa. Afinal, Gonçalo era um homem vaidoso, rico e muito generoso. Tinha de corresponder às suas expectativas. Alice não se opôs ao restaurante de luxo, mas no fundo questionava-se. Será que o marido concordaria em gastar uma quantia tão grande? Enquanto ela pensava nisso, Gonçalo esclareceu a situação. Inesperadamente, o marido tornou-se tão carinhoso e dócil que era um prazer vê-lo. Cerca de uma semana antes da festa, ele de repente fez uma proposta à esposa. Alice, meu sol, tive uma ideia. Deves estar a quebrar a cabeça sobre o que me oferecer, certo? Então, vou dar-te uma sugestão. Como prenda, vais ajudar-me a pagar o banquete. Fiz as contas e percebi que exagerei um pouco ao convidar quase 30 pessoas. Mas não vou anular os convites, claro. Seria ridículo. Por isso, a festa tem de acontecer, mas não queria pedir um empréstimo. Como é que o ia pagar depois? Alice, que a essa altura já tinha comprado a prenda para o marido, um relógio caro de uma marca suíça, ficou momentaneamente sem fala. Depois, recompôs-se e disse: Gonçalo, estou muito surpreendida. Foste tu que disseste tantas vezes que o meu ganho era uma esmola miserável. Agora pensas de forma diferente? Ora, minha querida, eu queria dizer outra coisa, explicou ele. Entendes? Eu não queria que gastasses o dinheiro que ganhaste com tanto esforço nas necessidades da família. Para isso estou eu, o homem. A minha obrigação é cuidar de ti. É louvável, aprovou Alice. Mas o que mudou agora?
Se antes te envergonhavas de receber dinheiro meu, como podes pedi-lo para pagar o restaurante? Estás zangada comigo? Exclamou Gonçalo. Eu percebi. Sim, eu estava errado. Ele olhou atentamente para a esposa. Eu sou culpado por te ter ofendido involuntariamente com as minhas palavras. Mas entende? Isto é típico dos homens. Sentimos-nos constrangidos se a esposa é mais bem-sucedida na carreira e ganha mais dinheiro. Por causa disso, dizemos muitas vezes disparates. Não leves as minhas palavras a peito. As palavras do marido emocionaram Alice. Finalmente, ela tinha esperado e esperou. Será que o marido tinha realmente percebido que estava errado e que ofendia a esposa com as suas palavras e ações? Afinal, era bom que ela não tivesse agido impulsivamente e tomado decisões precipitadas. É mais fácil e seguro para uma mulher ter um marido. Alice atendeu ao pedido de Gonçalo com grande alegria. Ela pagou o restaurante e decidiu dar-lhe o relógio na mesma, pois tinha-o preparado com antecedência. Além do relógio, comprou um fato caro para o seu adorado marido, para que Gonçalo parecesse o homem do ano no seu aniversário. Para si, Alice comprou um lindo vestido de noite, fez maquilhagem e penteado no salão. A festa prometia ser grandiosa. E assim, todos os convidados se reuniram no restaurante à hora marcada. As pessoas vinham ter com Alice e faziam-lhe elogios sobre a sua aparência deslumbrante. Isto incomodou Gonçalo. Ele não estava apenas zangado, mas indignado no fundo da sua alma. Afinal, a festa era dele, o que significava que as palavras agradáveis deviam ser dirigidas apenas a ele. O que tinha a ver a sua esposa com isso? A celebração seguiu o seu curso. O menu do banquete era excelente e o animador, Tamada, era excepcionalmente divertido e, ao mesmo tempo, educado. Muita bebida foi servida e muitos brindes foram levantados à saúde do aniversariante. Gonçalo bebia sem parar. Estava sentado à mesa entre duas senhoras, a esposa, à sua esquerda, e uma colega de trabalho, Irene, à sua direita. Havia bastante barulho por causa da música ao vivo e da agitação dos convidados. De repente, os músicos pararam a melodia bruscamente, e Alice ouviu claramente somente as palavras que Gonçalo dirigiu à colega. Irene, tu és realmente linda. Passei a noite toda sem conseguir tirar os olhos de ti, ao contrário da minha Alice. Tenho a sensação de que ela se descuidou há muito tempo e parou completamente de se cuidar. Afinal, nós, homens, amamos com os olhos. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Por que, depois do divórcio, casei-me com uma mulher da minha idade? Os meus amigos avisaram-me. Escolhe uma mais nova. O que é que eu estava a pensar? Ele riu-se de novo. Ela é uma parasita. Há muito tempo que a teria mandado embora, mas tenho pena, ela vai se perder. Vês como ela está pendurada no meu pescoço? Não parece nada bem. Há muito que a teria mandado embora, mas tenho pena, coitada. Ela ia à vida. Hoje pensei, besta, é hora de pensar em mim, não vale a pena fazer caridade. A propósito, quais são os teus planos para a noite? Pensei que podíamos dar uma volta pela cidade à noite, respirar ar fresco, eu só amando para casa, e volto até de manhã. Alice ouvia o marido, e não conseguia acreditar nos seus ouvidos. Irene estava a responder algo a Gonçalo, mas as suas palavras eram mal audíveis, pois ela estava mais longe. Mas a voz do marido. Alice ouvia-a muito bem. Enquanto isso, ele continuava a cortejar Irene. Ela é uma parasita. Há muito que a teria mandado embora, mas tenho pena, coitada. Ela ia à vida. Alice ficou envergonhada pelo marido. E claro, dominada por uma raiva selvagem. Que disparate ele estava a dizer. Estaria bêbado até a inconsciência? Ou era verdade o ditado de que o que está na mente do sóbrio está na língua do bêbado? Ela deu-lhe um empurrão
e sussurrou: Que estás a dizer? Para de te envergonhar. Eu estou sentada aqui ao lado e estou a ouvir tudo. Tu sabes para onde ir, disse o marido, já ébrio. É melhor ficares sentada e comeres. Está tudo muito saboroso. Não é como o que tu cozinhas, uma lavagem. Alice corou. As lágrimas vieram-lhe aos olhos, mas não se deu ao luxo de chorar. O ponto de não retorno na sua relação tinha sido ultrapassado. Por que razão não tinha notado antes que o seu marido era tão hipócrita, mesquinho e vil? Como pôde ela acreditar que ele mudaria? Afinal, nos momentos difíceis da vida, ele não a apoiou, apenas a humilhou e troçou dela. Alice levantou-se e disse algo em voz baixa ao animador. Ele acenou com a cabeça em resposta e anunciou ao microfone. E agora, minhas senhoras e meus senhores, por favor, deem as boas-vindas à esposa do nosso aniversariante. Alice vai fazer um brinde e nós vamos apoiá-la com aplausos estrondosos. Todos os convidados começaram a bater palmas. Até o bêbado Gonçalo aplaudiu e riu estupidamente. Deve ter pensado que a esposa ia dizer-lhe algo agradável. Qual não foi a sua surpresa quando ouviu o discurso de Alice? Hoje é o aniversário do meu marido, e não é um aniversário qualquer, é o seu jubileu. Preparamo-nos para esta festa durante muito tempo. Eu, pelo menos, queria que este evento fosse o mais memorável para ele. Mas vou ser direta, o que tenho a dizer é isto. Já amanhã, meu querido, vou pedir o divórcio. Estou cansada de viver sob o mesmo teto com um fanfarrão e um mentiroso que tem uma ideia exagerada da sua própria grandeza. Poucos aguentariam tal coisa. E os prêmios e as férias? Perguntam vocês? Ele nunca viajou para lado nenhum. Ele vive num mundo inventado. Mas que presunção! A sua arrogância seria suficiente para 5 pessoas. Ele estava a dizer que pagou este magnífico banquete. Não. Fui eu quem pagou o restaurante. E o fato que ele veste também foi comprado com o meu dinheiro. Um homem de verdade teria vergonha. Mas tu não és um. Adeus, Gonçalo. Tu querias arruinar a minha vida, e quase conseguiste. Agradeço ao destino por ter acordado a tempo. Com a última frase, Alice entregou o microfone ao animador e dirigiu-se para a saída do restaurante. Os olhares de todos estavam fixos na mulher que se afastava com passos firmes de toda aquela agitação e hipocrisia. Ao chegar a casa, Alice fez as malas rapidamente, quase em piloto automático. Não demorou mais de 1 hora. Depois, chamou um táxi e foi embora. Gonçalo não voltou durante esse tempo. Provavelmente ficou no restaurante a lamentar-se aos convidados sobre a sua vida difícil com uma esposa preguiçosa e histérica. Ela passou algumas noites na casa de uma amiga enquanto procurava alojamento. Para sua alegria, encontrou um acolhedor apartamento de 1 quarto rapidamente. Alice ligou para o proprietário e foi ver o apartamento no mesmo dia. Como gostou de tudo, assinaram o contrato de arrendamento imediatamente. Alice olhou para as chaves nas suas mãos e não conseguiu evitar um sorriso. Estava no limiar de uma nova vida, onde a esperavam tantos acontecimentos diferentes, como a abertura da sua própria loja online. Sim, primeiro teria de passar pelo divórcio, mas ela já o tinha feito uma vez e conseguiria desta vez. Gonçalo apareceu alguns dias após a festa de aniversário. Começou a ligar-lhe. Alice não queria atender o telefone, mas atendeu a 5ª chamada. Onde é que te meteste? Gonçalo começou a perguntar. Quando voltas? Não percebeste nada, pois não? Perguntou Alice. Eu saí para sempre do teu apartamento e da tua vida. Não podes fazer-me isto. És tão cruel. Tu estás a deixar-me sem me dar a mínima hipótese de me explicar. Eu dei-te tantas hipóteses que perdi a conta. Não preciso de explicações. Por favor, não me ligues mais. Nunca. Ela desligou o telefone e pensou que precisava de mudar o número hoje mesmo.
Vida nova significa tudo novo. Obrigada por ter chegado ao fim desta história. Se gostou, por favor, subscreva o canal, deixe o seu comentário sobre a atitude de Alice e clique no gosto para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima história.